irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Estamos chegando mais um domingo e é um tempo também mais para o nosso devocional. Temos dado graças a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, a bênção de estarmos vivos, a bênção de estarmos passando esta turbulência no passo a passo. Deus tem nos dado a graça para vencer as angústias e temos então confiado nele. Estamos confiando e sabemos que Deus fará prosperar o seu plano nas nossas vidas como Ele tem planejado. Quero hoje à noite compartilhar com os irmãos, com base no Salmo 127. Nós estamos na semana das mães e este salmo trata precisamente sobre a família. Eu não quero especificamente tratar só sobre a mãe, não podemos falar da mãe sem pensarmos na família. A mãe não é isolada da família. O Salmo 127, ele diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Queria pensarmos hoje à noite, irmãos, na seguinte pergunta: estamos construindo edifícios ou destruindo pontes? Este salmo é um dos salmos conhecidos como um salmo de romagem ou de romaria, quando os judeus se deslocavam para o lugar de adoração. Então eles se reuniam para esta atividade, para o seu culto, um culto maior de reunião. Então eles normalmente levavam saíam com a família, e era um tempo de festa, um tempo de alegria naquela caminhada, naquela extensa caminhada. Não podemos deixar de lembrar, falando a respeito das mães, ou tocando na questão das mães, que a mãe ela é uma parte essencial na edificação e preservação do lar. Então, lembramos esta questão da família, que muitos homens e mulheres gastam suas vidas destruindo as coisas em que colocam as mãos, quando na verdade deveriam edificar. Aí temos que lembrar também de uma verdade fundamental e nos perguntar se eu e você, nós estamos construindo edifícios para a eternidade ou estamos derrubando pontes, como eu tenho usado essa palavra de maneira figurada. Devo lembrar que Deus nos chama para edificar e não para destruir. Deus tem nos chamado, sobretudo, para edificar nossas vidas sobre a rocha eterna, que é Jesus Cristo. Deus também nos tem chamado para edificar o nosso lar. Deus nos tem chamado para cooperar na edificação do corpo de Cristo e na edificação da sua igreja, que é o seu corpo. Deus também nos chama ou nos tem chamado para cooperarmos como bons servos na edificação do seu reino. Somos lembrados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16, verso 18, ele diz o seguinte: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, veja, irmãos, Jesus, o nosso Senhor, Ele está trabalhando, e o seu trabalho é de edificar a sua igreja. Nós também temos um trabalho a fazer, nós também temos uma responsabilidade, um legado dado por Deus para podermos levar adiante.
Então, nosso Senhor está trabalhando arduamente em favor da sua igreja, para edificar um corpo, para nutrir este corpo, como a igreja como a família de Deus. Então, Jesus está trabalhando, e Ele trabalha atualmente. Então, cada um de nós está edificando ou derrubando alguma coisa. O diferencial é o tipo de material que estamos usando. Uns estão trabalhando para transformar vidas para melhor, ao passo que outros estão cooperando para derrubar as boas coisas de Deus. Nós devemos ser aquelas pessoas que trabalham para edificar o reino de Deus. E em questão, o foco que eu quero dar aqui hoje à noite é na família. Então, quero também afirmar que quer estejamos abençoando vidas na construção de casas, plantando feijão, criando animais para a produção de carne, ou criando aves para produzir o ovo, ou ministrando a palavra para a salvação de homens, nós precisamos da ajuda de Deus para fazer isso. Ou seja, em qualquer projeto que nós estejamos inseridos, ou seja, não importa a área que nós estejamos trabalhando, a função que Deus nos tem colocado, ou seja, temos um ofício, uma tarefa para fazer, e precisamos lembrar que para realizar esta tarefa para o bem do nosso próximo, para a glória de Deus, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós não temos força em nós mesmos. O apóstolo Paulo se via também dessa maneira. Ele diz o seguinte: ele se via como alguém que estava edificando algo para a glória de Deus. Ele destaca isso em Romanos capítulo 15, verso 20. Aqui a palavra edificar vai aparecer. Diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Perceba que Paulo se vê na sua tarefa, no seu ministério, como alguém que está cooperando para edificar o reino de Deus. Ou seja, ele sabe que tem uma tarefa na sua mão, um trabalho para ser feito, e ele assim então o faz. Devemos lembrar que na nossa responsabilidade, no privilégio de servirmos a Deus em qualquer área das nossas vidas, para sermos bons cooperadores, bons servos, nós devemos lembrar também do que Jesus nos diz em João 15, 5, diz: porque sem mim nada podeis fazer. Então esta é uma verdade fundamental que devemos então entender. Então, dito isto, quero convidá-lo a focalizar comigo, a concentrar-se comigo no Salmo 127. Salmo 127, como eu já disse, ele trata especificamente da maneira como devemos investir e cuidar da nossa família. O versículo 1, eu fiz uma divisão aqui didática para a gente compreender melhor, destacando uns 3 pontos. No primeiro ponto, que tem como base o versículo 1, eu destaquei o seguinte: 2 ações serão indispensáveis para a preservação da família: edificar e guardar. São 2 ações essenciais, indispensáveis, que eu tenho visto no versículo 1, para que nós preservemos a família, para que nós edifiquemos a família, para que a família ela se mantenha em pé, firme, contra os ataques que lhes são lançados. E aqui eu quero tomar as palavras do comentarista Wiersbe, e ele diz o seguinte, na introdução do versículo 1, ele diz: a fim de proteger aquilo que construímos, é essencial colocar muros fortes ao redor da cidade e ter vigias atentos sobre esses muros. Construir e não guardar é uma grande insensatez. Muitas crianças e ministérios já foram perdidos para o inimigo, pois os vigias não permaneceram alerta e não advertiram que o inimigo estava se aproximando. Construir e batalhar devem ser concomitantes.
e por isso os homens de Neemias seguravam as ferramentas com uma das mãos e carregavam consigo uma espada. Neemias 4, 17 e 18. Ou seja, a verdade central do versículo 1 é que uma tarefa, um trabalho que deve ocupar nossas vidas, nós que amamos a família, nós que amamos, então, os valores de Deus, pois quem ama a família ama aquilo que Deus ama. Então, é edificar e guardar, como o próprio Salmo, versículo 1, diz aquele que diz que é necessário guardar e é necessário edificar, ou seja, tanto aquele que constrói uma família, nós que iniciamos uma família, temos esposa, que temos filhos, mas não é o bastante apenas edificar no sentido de construir essa família. É necessário vigiar, necessário cuidar, e essa é a lição no versículo 1, que a nossa tarefa, a minha tarefa e a sua, é não apenas iniciar uma família, mas é necessário que nós acompanhemos de perto os nossos filhos, forneçamos as instruções necessárias a eles para guardá-los dos perigos que possam destruí-los. Então, por isso, o comentarista Wiersbe, ele traz esse destaque, que não adianta construir muros fortes ao redor de uma cidade sem colocar vigias atentos sobre os muros. E é disso que o Salmo está dizendo lá, que é necessário que a gente vigiar, porque são muitos os inimigos da família, são muitos os ataques que Satanás tem lançado sobre a família, buscando derrubá-la. E em muitos momentos nós, que somos esposo, marido, as esposas, nós somos atacados por Satanás. E em muitos momentos o diabo tenta nos desencorajar para a gente baixar a guarda. Mas este salmo, no versículo 1, é um lembrete solene a mim e a você da nossa responsabilidade de não baixarmos a guarda, lembrarmos que temos a responsabilidade de plantar, mas também regar. Então, cuidar dos nossos filhos de maneira que eles se tornem robustos, firmes e possam andar com seus próprios pés e não sejam então tragados pelo mundo, tragados por Satanás. Então, é necessário, repito, duas ações indispensáveis para a preservação da família: edificar e guardar. Edificar, nós sabemos, vem a linguagem da construção civil. Edificar é erguer, é lançar as bases, é edificar. E para você edificar bem é necessário colocar um bom material de boa qualidade. E guardar aqui vem da mesma ideia do verbo vigiar. Vigiar aqui não está, o Salmo não está trazendo a ideia de uma vigilância irresponsável, não é isso, mas é tarefa dos pais, sim, acompanhar a família e nutrir essa família. Mas em segundo lugar, com base no verso 2, eu quero afirmar que o exercício do duro trabalho em edificar e guardar a família trará cansaço. Ou seja, nós vamos, na nossa batalha, sermos atingidos pelas tentações, pelas fraquezas, elas vão nos alcançar. Mas Deus nos munirá do descanso necessário a fim de não abandonarmos esta nobre tarefa. Por isso o Salmo ele vai falar lá no versículo 2, que eu quero reler para a gente relembrar. Ele diz: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama.
Isto é, o que é que o salmista está afirmando aqui pela boca de Deus? Mais uma vez eu quero trazer aqui o Wiersbe, comentarista Wiersbe, para nos lançar um pouco mais de luz. Ele diz o seguinte: o versículo 2 nos adverte sobre o trabalho excessivo e a labuta ansiosa. Aquela ideia de dizer, eu preciso fazer isso agora mesmo. Aquela azáfama, aquela pressa. Ou seja, Deus tem o seu tempo para fazer as coisas. E ele continua: este versículo não diz que é errado acordar cedo, trabalhar com afinco e fazer sacrifícios. Até porque nós temos base na Escritura que nos instruem a sermos diligentes, a trabalharmos aquilo que nos for dado à mão, devemos então fazer com diligência. Então não se trata de ênfase, de incentivo à preguiça, mas o versículo ele nos adverte de que nosso trabalho deve ser uma bênção da qual desfrutamos, não um fardo que suportamos. E o Wiersbe continua dizendo o seguinte: sem dúvida, trabalho físico e mental fazem parte deste mundo corrompido, mas obedecer à vontade de Deus não deve ser um castigo, e sim algo que nos sustenta. Ele prossegue e diz: porém, mesmo enquanto dormimos, Deus trabalha por nós de diversas maneiras, pois nunca dormita nem dorme. Salmo 121, versículo 4, reafirma esta verdade. Quando chega a noite e nos deitamos para dormir, podemos olhar para o dia que passou e desejar ter trabalhado com mais afinco, feito mais coisas e tido menos interrupções, mas podemos entregar o trabalho desse dia nas mãos do Senhor e nos aquietar. Depois de um dia cansativo de ministério, Jesus conseguiu adormecer num barco no mar durante uma forte tempestade. Ou seja, o que nós temos aqui é que para edificarmos o nosso lar, ou seja, neste trabalho, nesta labuta de edificar e cuidar, nós somos lembrados que o cansaço chegará. Nós somos fracos, somos seres humanos, somos limitados, mas nós temos a garantia, a promessa de Deus, e que Ele nos fortalecerá, Ele nos encorajará. Por isso devemos seguir em frente e não desistir. Terceiro e último, eu quero afirmar que Deus ordena que edifiquemos e guardemos a família com um propósito. Isso está posto aqui dos versos 3 ao 5. Ou seja, que propósito é esse? Dentre muitos propósitos, claro, a família tem vários propósitos são destacados na Bíblia, mas eu quero em particular focar nos versos 3 a 5, abençoar as próximas gerações. É o que é destacado aqui. Ou seja, a família é uma bênção de Deus, e ela tem um propósito. Ela foi criada então para a glória de Deus, claro, e abençoar as próximas gerações. Lanço mão mais uma vez das palavras do comentarista Wiersbe, e ele diz o seguinte: de nada adianta construir e guardar nossas casas e cidades se não há gerações futuras para herdá-las e para dar continuidade à família, à cidade e à nação. Ele destaca que haviam poucos moradores, poucas pessoas em Israel na época depois do exílio. Por isso é uma das razões também desse salmo, destaque na família, para que ela se multiplicasse. E ele continua dizendo o seguinte: e era importante que os jovens se casassem e constituíssem família. No meio do povo de Israel não acontecia de um casal não querer filhos, nem de uma criança ser abortada. Os filhos são preciosos, uma herança, e fazem do lar um lugar repleto de tesouros. Além disso, são úteis como frutos e flechas, e tornam o lar um pomar ou um arsenal. O que acontecerá se não educarmos nossos filhos de modo que conheçam e amem a verdade e que lutem contra as mentiras e o mal nos anos por vir? As portas da cidade eram o local
em que se realizavam as transações legais mais importantes. Era de grande ajuda ter uma família temente a Deus para dar apoio nessas ocasiões. Então, vários textos demonstram os costumes antigos, que eram as transações comerciais eram feitas na porta da cidade, e era importante, então, que esses valores da família estivessem ali para que nas negociações e nas demais atividades os valores de Deus estivessem presentes, e a família é essa portadora desses valores. Além disso, o inimigo tentava entrar pelas portas da cidade, e quanto mais filhos para lutar ao lado de cada homem, maiores as possibilidades de conquistar a vitória. É na família que preservamos o melhor do passado e que investimos no futuro. Cada bebê que nasce é um voto de confiança de Deus no futuro da humanidade e nossa oportunidade de contribuir com alguns recomeços. Nem todo mundo deve se casar, nem todo casal pode ter filhos. Porém, todos os adultos podem valorizar as crianças, orar por elas, ser um bom exemplo para elas e cooperar para que sejam mantidas em segurança, recebam todos os cuidados necessários e sejam incentivadas em sua educação espiritual. Mateus, capítulo 18, versos 5 e 6, diz o seguinte: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Veja como Jesus fala de uma maneira tão séria e contundente contra aqueles que desejam ou fazem mal aos pequeninos, que impedem, colocam qualquer impedimento na vida das crianças ou fazem mal a esses pequeninos. Ou seja, mostrando o valor, a importância da família, os filhos, a importância do pai, a importância da mãe, que hoje é o destaque que nós estamos dando em particular. Então, quero concluir afirmando o seguinte: a nossa tarefa não estará completa até que trabalhemos duro na edificação do nosso lar e mantenhamos a necessária vigilância para defendê-lo dos ataques que o ameaçam. Que o Deus de toda graça, de toda misericórdia, tenha compaixão de nós, e que lembremos que Deus colocou na nossa mão um grande privilégio, uma grande responsabilidade, que é edificar a nossa casa e também trabalhar para mantê-la em pé. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo este momento nebuloso, sombrio na história do mundo, mas devemos lembrar que Deus sempre está no controle. Não cai uma folha, um fio de cabelo sequer sem sua permissão. Devemos continuar olhando para Cristo, que é o autor da nossa salvação, que é a nossa segurança. Como disse Davi lá no Salmo 18, Ele é a nossa rocha, a nossa cidadela forte, nosso libertador. Então não desanimemos, mantenhamos firme a nossa confiança no Senhor. Vamos temer ao nosso Deus, continuar a servi-lo, porque Ele está produzindo em nós músculos fortes para enfrentarmos intempéries maiores. É necessário, então, este período de tempo. Eu entendo que é um tempo quando Deus tem treinado as nossas almas, e eu não tenho dúvida de que nós sairemos mais fortalecidos. Então, assim, a princípio nós estamos introduzindo, irmãos, este vídeo, mas a nossa intenção é melhorar e melhorando. Esperamos em Deus que isso acabe logo, que estejamos de volta, reunidos para podermos olharmos um para o outro, podermos
ter esse contato visual, ouvirmos a voz um do outro, cultuarmos o nosso Deus, mas estamos então trabalhando para uma maneira melhor da participação dos irmãos. Então, eu gostaria de orar neste momento e pedir a Deus para continuar nos guardando. Querido Deus, obrigado, que tem nos dado este dia, esta nova semana. E Tu já tens, ó querido Deus, nos dado a graça suficiente para viver este dia. E sabemos com certeza, ó Senhor, sabemos tanto pelo que conhecemos a Tua palavra, e sabemos também por experiência de viver contigo, que se estivermos vivos amanhã por Tua graça, o Senhor nos concederá a graça necessária para vivermos aquele dia. Te rendemos graças pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz e ressuscitou para o perdão dos nossos pecados. Louvamos-te, ó Deus, e bendizemos pelas famílias, pois a família, ó Deus, é uma bênção do céu. Ajuda-nos, ó Deus, guarda nossas famílias dos ataques de Satanás, dos males deste mundo. Mantém-na, ó Deus, firme, preservada, pois, ó Deus, a família é a menina dos Teus olhos. É a nossa súplica e a nossa gratidão em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.